Preparem-se para um mergulho profundo, num caso que, olha, vai fazer você repensar a relação da gente com os animais. É um caso que, imagina só, os queixosos são dois cachorros. É um caso fascinante, né? Acontecido em Santa Catarina, e ele coloca a gente no centro do debate sobre direitos dos animais, um tema cada vez mais importante. Estamos falando de Tom e Pretinha, dois cachorros que, junto com o dono, João Gabriel Neiser, buscam reparação por um incidente bem chocante. Tudo começou numa noite de superlua, com João e o amigo Marlon fotografando o céu. Uma noite que parecia tranquila, né? Mas como a gente vai ver, teve uma reviravolta, digamos, drástica. Eles estavam num campo aberto, curtindo a noite com seus três cachorros, sabe, ajustando equipamento para fotos de longa exposição, quando de repente, pum, tiros. Um homem, Luiz Paulo Martins Schultz, aparece da mata, atirando e gritando que era policial. E é aqui que as histórias, né, se chocam. A gente tem duas versões bem diferentes É. sobre o que aconteceu naquela noite. João conta que ficou apavorado, né? Imaginando ser uma abordagem policial, ele e Marlon paralisaram. Ele estava prendendo os cachorros quando o Luiz Paulo chegou por trás e atirou de novo. E esse tiro, segundo João, causou um clarão e zumbido, indicando um disparo a curta distância. Um ponto crucial para a gente entender é se o Luiz Paulo se identificou como policial antes dos disparos ou só depois. Esse detalhe pode mudar e muito a análise do caso. No meio do caos, João afirma que Luiz Paulo mirou em Pretinha. Instintivamente, João se jogou no chão e por pouco escapou de outro tiro, que acabou atingindo de raspão o cotovelo de Marlon. Ele insiste que os cães estavam ao lado dele o tempo todo, sem oferecer qualquer ameaça. Começa então o disse-me-disse, né? Com cada lado apresentando sua versão. A análise das provas vai ser essencial para a gente saber a verdade. Agora, vamos ouvir a versão de Luiz Paulo. Ele disse que estava em casa e, ouvindo a confusão no campo, foi verificar, preocupado com a segurança do seu cachorro, o Colt. Chegando lá, deu de cara com o João, Marlon e os três cachorros soltos, que, segundo ele, estavam sendo incentivados a atacá-lo. E a questão dos cachorros soltos vira um ponto central, né? Se comprovado, pode fortalecer o argumento de Luiz Paulo de que se sentiu ameaçado. Luiz Paulo ainda afirma que os cães eram conhecidos na região por serem agressivos. Disse que, 2 dias antes, um dos cachorros de João tinha atacado seu outro cão, o Floquinho, e machucado ele. Interessante como ele traz esse incidente anterior, né? Sugere uma tensão, digamos, pré-existente, o que pode ter influenciado as ações dele naquela noite. Ele conta que o Tom partiu para cima do Colt, mordendo o pescoço, enquanto os outros dois, incluindo a Pretinha, avançavam na direção dele. Com medo, pela segurança dele do Colt, Luiz Paulo diz que atirou para cima um tiro de advertência. Aqui a gente vê Luiz Paulo usando o conceito de legítima defesa. Para essa defesa ser válida, ele vai ter que provar que realmente achou que estava em perigo e que usar a arma foi necessário e proporcional à ameaça. Luiz Paulo continua dizendo que o Tom seguiu atacando o Colt, mesmo depois do tiro. Para conter o ataque, ele deu um segundo tiro, mirando no Tom, mas ele insiste, sem a intenção de matar, só de, digamos, incapacitar e proteger o Colt. O tiro na Pretinha, segundo Luiz Paulo, foi para impedir ela de atacá-lo. Esse ponto levanta uma questão importante, né? Mesmo que ele prova a legítima defesa no primeiro disparo, os outros tiros vão ser analisados com o critério da proporcionalidade. Ele esgotou todas as outras opções antes de continuar usando a arma. Mas veja só, o relato do Luiz Paulo contradiz o do João em detalhes importantes. João afirma que foram 6 tiros, enquanto Luiz Paulo diz que atirou só 2 vezes. Além disso, João insiste que Luiz Paulo não estava com nenhum cachorro, contrariando o argumento central da defesa, de proteger o Colt. Essas diferenças nos depoimentos com certeza vão ser analisadas pelo tribunal. A análise de todas as provas, a credibilidade das testemunhas, as provas físicas, tudo isso vai ser importante para a gente saber o que realmente aconteceu. Depois dos disparos, Luiz Paulo disse que levou Colt, que se machucou na briga, ao veterinário. Depois ele ligou para a polícia para registrar o ocorrido e, segundo ele, pedir ajuda para os outros cachorros. É interessante que ele alega ter buscado ajuda para os cães do João, mesmo depois da suposta agressão, né? Isso, se comprovado, pode amenizar a visão do tribunal sobre as ações dele. O que aconteceu depois é de partir o coração. O Tom foi atingido na pata direita e precisou passar por cirurgia e tratamento intensivo. A Pretinha, em estado mais grave, levou 2 tiros, um no peito e outro na escápula, e ficou internada, sentindo muita dor. É fundamental a gente reconhecer o sofrimento dos animais, né? Independentemente das questões legais, o trauma físico e emocional que o Tom e a Pretinha sofreram não pode ser ignorado. E as despesas, olha só. As do Tom chegaram a 3.511 às vezes 5 e as da Pretinha a 3.580 e 70 seta. Um peso enorme para João, que estava desempregado na época. O impacto financeiro é inegável e vai ser considerado pelo tribunal na hora de definir a indenização. Abatido, e com dificuldades, João decidiu entrar na justiça. Mas o que faz esse caso ser inovador é que ele não processou Luiz Paulo só pelos próprios danos, mas incluiu o Tom e a Pretinha como autores no processo. E é aqui que o caso entra num território jurídico novo, né?
Ao colocar os cães como autores, o advogado de João argumenta que o Tom e a Petinha têm o direito de buscar reparação, independentemente do dono. Essa estratégia legal se baseia na ideia, cada vez mais aceita, de que animais são sujeitos de direitos e não objetos. O advogado desafia a visão tradicional, argumentando que eles são seres sencientes, que sentem dor e sofrimento, e, portanto, merecem proteção legal própria. Se a gente olhar o cenário geral, vê um movimento global para reconhecer a personalidade jurídica de animais, principalmente os mais inteligentes, como primatas, cetáceos, elefantes, e esse caso, focado em cães, contribui para essa discussão. Então, o que isso significa? É um caso histórico, que pode mudar a forma como entendemos os direitos dos animais. O resultado pode influenciar leis e decisões futuras, criando um precedente para como os animais são tratados pela lei. A decisão do juiz vai ser analisada por juristas, ativistas, por todos que se preocupam com o tratamento ético dos animais. É um caso com potencial para impactar o cenário legal não só no Brasil, mas no mundo todo. Os procedimentos foram cheios de idas e vindas. A audiência inicial focou em questões processuais. O juiz negou o pedido de João de gratuidade judiciária, argumentando que se ele conseguiu pagar o tratamento dos cães, não tinha dificuldades financeiras. Essa negação da gratuidade é um detalhe interessante. Mostra como o sistema legal pode ser difícil, principalmente para quem tem pouco dinheiro. Mas o advogado não desistiu. Argumentou que a falta de recursos dos cães não podia impedir a busca por justiça. Ele apresentou documentos provando a situação de João e finalmente conseguiu a gratuidade. O caso podia seguir. Essa persistência do advogado é, digamos, admirável. Mostra o compromisso com o caso e com a causa dos direitos dos animais. Como era de se esperar, né? A defesa de Luiz Paulo contestou a ideia de cães como autores. Argumentaram que a lei é clara. Animais são propriedade, não indivíduos com direito a processo. É uma estratégia clássica, né? Se apegar aos precedentes. A defesa se baseia na lei tradicional, que trata os animais como coisas, não como sujeitos de direitos. Mas o advogado de João usou um argumento ousado. Citou o artigo 2, section 3 do Decreto 124.646/64, uma lei brasileira de 1934. Esse decreto, que ainda gera debate sobre sua validade, afirma que os animais devem ser assistidos em juízo por representantes do Ministério Público, por seus substitutos legais e por membros de sociedades protetoras. Essa citação é importante. O advogado usa uma lei antiga, um pouco obscura, para defender a legitimidade dos animais no processo. Ele tenta conectar a lei tradicional com os valores da sociedade, que estão mudando. Ele argumentou que esse decreto, mesmo antigo, dá base legal para reconhecer animais como entidades que merecem representação. Citou também casos da Argentina e Colômbia, onde animais ganharam personalidade jurídica, reforçando o argumento. Ao citar casos internacionais, ele mostra que a ideia de personalidade jurídica para animais está crescendo no mundo. Não é só uma ideia isolada. O juiz, lidando com um caso totalmente novo, decidiu a favor dos cães. Ele reconheceu que as leis mudam e que a ideia de direitos dos animais está ganhando força. Essa decisão, mesmo que específica, é um passo importante. Mostra que o judiciário está aberto a rever o status legal dos animais, abrindo caminho para avanços no direito animal. E aí veio uma surpresa. O Ministério Público entrou no caso. Isso é incomum no caso civil. Geralmente, o Ministério Público atua em casos criminais. O envolvimento deles aqui sugere que o tribunal viu a importância social do caso, elevando ele além da disputa entre duas pessoas. O promotor, que agora representava os interesses do Tom e da Pretinha, ficou do lado de João, argumentando que os direitos deles foram violados. Esse apoio do Ministério Público fortalece a luta pelos direitos dos animais. Mostra que, até dentro do sistema judicial, está crescendo a ideia de que animais merecem mais consideração. Com tudo pronto, os argumentos apresentados, o julgamento, então, passou para a fase de provas. É a hora da verdade, né? As diferentes versões vão ser testadas, o tribunal vai analisar as provas para entender o que aconteceu e se as ações de Luiz Paulo foram justificadas. E a acusação, para sustentar o caso, apresentou várias provas. Eles mostraram os boletins de ocorrência que comprovavam os ferimentos dos cães e do João Gabriel. Certo. Apresentaram também os registros do veterinário com detalhes dos ferimentos e os custos do tratamento. Tudo para mostrar a gravidade do que aconteceu com o Tom e a Pretinha. Esse tipo de documento é essencial, né? Em casos de lesão, eles dão provas concretas do dano e do prejuízo financeiro. E, um ponto crucial, a acusação apresentou uma análise da trajetória da bala feita por peritos. Essa análise, na verdade, tentou reconstruir o tiroteio, mostrando os ângulos dos tiros e, quem sabe, refutando a alegação de Luiz Paulo de que só atirou para cima. A análise da trajetória da bala é uma prova forte, né? Pode dar uma visão científica objetiva do que aconteceu e pode até contradizer ou confirmar o que as testemunhas disseram. A defesa, por sua vez, apresentou suas provas, focando em provar a legítima defesa do Luiz Paulo. Eles mostraram o boletim de ocorrência registrado por ele naquela noite, onde ele descreveu os cães como agressivos e disse que eles atacaram o Colt.
Importante lembrar que os boletins de ocorrência, apesar de importantes, nem sempre são totalmente precisos ou imparciais, eles refletem o ponto de vista de quem registra, né? Então, precisam ser analisados junto com outras provas. A defesa de Luiz Paulo também mostrou os registros do veterinário do Colt, comprovando os ferimentos que ele supostamente sofreu no ataque do Tom. Eles argumentaram que esses registros, junto com o depoimento do Luiz Paulo, confirmavam a versão dele de que se sentiu ameaçado e precisou se defender. Estratégia inteligente da defesa, né? Ao focar nos ferimentos do coach, eles tentam fortalecer a ideia de que Luiz Paulo foi atacado e que o uso da força foi justificado. Mas a prova mais impactante da defesa veio de uma testemunha que morava perto do campo. Esse vizinho, Felipe Krugweil, disse que viu os cães do João agindo de forma agressiva várias vezes. Depoimento de testemunha ocular pode ser decisivo, né? Se o tribunal achar a testemunha confiável, isso pode dar força para Luiz Paulo. O Weil afirmou ter visto os cães perseguindo pessoas, ciclistas. E ele se lembrou de um caso específico em que um dos cães do João mordeu o cachorro dele, causando um ferimento que precisou de veterinário. Esse detalhe do cachorro do Weil ter sido mordido é um ponto negativo para o lado da acusação. Sugere que os cães já tinham histórico de agressão, o que pode justificar o medo de Luiz Paulo. O depoimento do Weil pareceu fortalecer a defesa, indicando que os cães realmente podiam ser agressivos e que Luiz Paulo talvez tivesse agido em legítima defesa. Mas é importante lembrar que o depoimento de uma testemunha, assim como qualquer outra prova, pode ser questionado, né? O tribunal vai analisar se a testemunha tem algum interesse no caso, se ela é imparcial, se o que ela diz combina com as outras provas. E a acusação, claro, contestou o depoimento do Weil, dizendo que ele não podia ser aceito porque foi adicionado à lista de testemunhas depois do prazo. Eles argumentaram que essa inclusão tardia era uma tática da defesa para trazer um depoimento tendencioso. Esse questionamento processual deixa o caso ainda mais complexo. O tribunal vai ter que decidir se aceita o depoimento do Weil, considerando a justificativa da defesa e a preocupação da acusação com a justiça do processo. A advogada de Luiz Paulo se explicou, dizendo que o atraso aconteceu porque ela ficou doente, foi diagnosticada com Covid-19 e não pôde trabalhar no período anterior ao prazo. Ela apresentou um atestado médico como prova e pediu que o tribunal levasse em conta essa situação. Interessante como a doença da advogada acabou impactando o caso, né? Mostra como a vida real às vezes interfere nos planos, mesmo nos jurídicos. O juiz, diante dessa situação inesperada, aceitou ouvir o Weil, mas disse que o depoimento só seria válido se o atestado médico fosse considerado legítimo, se justificasse o atraso. Uma decisão equilibrada, né? Ele dá à defesa a chance de apresentar a testemunha, mas também garante a justiça do processo. Agora, o tribunal vai ter que analisar a validade do atestado, adicionando mais um elemento a ser considerado no caso. Com os depoimentos encerrados, o juiz deu 3 dias para ambas as partes apresentarem qualquer outro documento que achassem importante. Esse tempo, digamos, abriu espaço para uma última rodada de esforços, com a acusação e defesa buscando fortalecer seus argumentos. Essa fase final de apresentação de documentos é crucial, né? Permite que os dois lados complementem seus argumentos, buscando influenciar a decisão final. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo nesse caso que, olha, deu o que falar. Preparem-se porque a decisão do Tribunal de Apelação finalmente vai ser revelada. Pois é um momento decisivo, né? Que pode confirmar a decisão inovadora do primeiro juiz ou, quem sabe, gerar dúvidas sobre o futuro dos direitos dos animais no Brasil. A espera acabou e o Tribunal de Apelação deu seu veredito. E o resultado, digamos que foi uma mistura de vitória e de frustração por João Gabriel e seus companheiros caninos. Como acontece em muitos casos, né? A decisão final teve alguns ajustes, alguns pontos que mudaram. Em primeiro lugar, o tribunal confirmou a decisão anterior, reconhecendo o direito do Tom e da Pretinha de serem autores no processo. Ou seja, confirmou que eles são vítimas e têm direito a receber indenização. Essa decisão ecoa por todo o sistema legal, né? Ela consolida um precedente importante. Animais, em certas situações, podem entrar na justiça para buscar reparação por danos que sofreram. Sem dúvida, uma vitória para quem defende os direitos dos animais, abrindo caminho para maior proteção e reconhecimento do valor deles. Um passo, né, em direção a um sistema legal mais justo, mais atento ao sofrimento dos animais. Mas o Tribunal de Apelação mudou a decisão sobre o cálculo da indenização por danos materiais. A questão financeira, mesmo em casos com animais, é sempre complexa, né? Cada um interpreta de um jeito. O tribunal entendeu que o João Gabriel não provou totalmente o valor das despesas com o veterinário. Eles disseram que algumas notas e recibos não tinham detalhes suficientes, A documentação não estava completa. Essa questão da documentação é muito importante, né? A justiça precisa de provas e qualquer erro, por menor que seja, pode mudar o resultado. Por isso, o tribunal mandou o primeiro juiz reavaliar os danos materiais, considerando apenas as despesas que foram comprovadas de forma clara. Numa vitória, digamos, parcial
para o Luiz Paulo, né? Ele continua responsável pelos danos, mas o valor a ser pago pode diminuir. Mas o ponto mais aguardado e também o mais polêmico foi a decisão sobre os danos morais. A gente viu que conceder danos morais a animais já era um avanço enorme, né? E a expectativa era grande para saber o que o Tribunal de Apelação ia decidir. E o tribunal manteve a decisão. Eles confirmaram que Tom e Pretinha sofreram danos morais por causa do tiroteio. Uma vitória importantíssima, né? Reforça a ideia de que animais não são objetos, eles sentem e sofrem. Exatamente. Mas o tribunal também reduziu bastante o valor dos danos morais que tinham sido concedidos aos cães. Essa decisão mostra como é difícil definir um valor para o sofrimento dos animais, né? A gente precisa de regras mais claras para isso. O tribunal, mesmo reconhecendo o sofrimento, se preocupou com a falta de, parâmetros para definir o valor dos danos morais em casos assim com animais. Realmente, essa é uma questão que precisa ser resolvida, né? Casos como esse ajudam a criar leis mais justas e completas. No final, o tribunal reduziu a indenização para um valor simbólico, R$ 100 para cada cachorro. Um gesto que, apesar de reconhecer o princípio da compensação moral, ficou muito abaixo do que o João Gabriel esperava. A decisão, apesar de frustrante na prática, abre caminho para novas discussões, né? Para a gente avançar na proteção dos animais. E as reações, claro, foram bem divididas. As ONGs que defendem os animais comemoraram a confirmação dos danos morais com uma grande vitória. Afinal, o tribunal reconheceu que animais sentem e que merecem ser indenizados por isso. Mas também teve gente decepcionada, principalmente pela redução do valor da indenização, tanto material quanto moral. Isso acaba enfraquecendo a decisão, né? E coloca em dúvida o compromisso da justiça em proteger os animais. É verdade, a gente ainda precisa garantir que as leis que protegem os animais sejam realmente eficazes. Mas no fim das contas, o caso do Tom e da Pretinha marcou a história do direito no Brasil. Levantou discussão sobre os direitos dos animais, desafiou as regras tradicionais e nos fez repensar a relação entre humanos e animais. Sem dúvida, é um caso que inspira mudanças nas leis, nos debates acadêmicos e na forma como a sociedade vê os animais. A luta pelos direitos dos animais continua, mas casos como esse mostram que a justiça, aos poucos, está se abrindo para a necessidade de proteger todos os seres vivos. E essa é a principal lição do caso, né? A esperança de um futuro onde a compaixão, o respeito e a justiça sejam para todos. A história do Tom e da Pretinha nos inspira a lutar por um mundo onde os animais sejam tratados com a dignidade que eles merecem. Até a próxima.